Seguindo agora então com as notícias dos bastidores políticos aqui no Alerta Geral. O governo vai apresentar emenda à LDO para reforçar obras do PAC. Segundo o ministro das Relações Institucionais, o objetivo com essa iniciativa é facilitar o repasse de recursos para o programa. As informações com Sátiro Salles. Os deputados federais e senadores acompanham de perto as discussões sobre o orçamento da União de 2024. E preparam emendas individuais que garantirão mais verbas para os municípios onde são votados. O número de dinheiro pode turbinar as bases políticas que no próximo ano estarão na corrida pelas prefeituras. No cenário dos debates sobre o orçamento de 2024, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, revelou nesta quinta-feira que o governo vai propor uma emenda ao relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, abrindo caminho para que emendas individuais que são impositivas, ou seja, com liberação obrigatória, sejam direcionadas a obras do novo Programa de Aceleração Individual, o PAC. A medida pode representar um alívio no cofre do governo, mas ainda não é um consenso entre os deputados federais e senadores. Padilha, ao lado dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Esther, da Gestão, além do líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, se reuniu nesta quinta-feira com o relator da LDO, Danilo Forte, para discutir a proposta. Um novo encontro com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve acontecer até domingo. Segundo Danilo Forte, o importante é a liberação de cada parlamentar sobre o destino dos recursos das emendas, sendo mais relevante que a população seja beneficiada com os recursos orçamentários. Eu já tinha anunciado, quando apresentei o relatório preliminar, que o parlamentar, o deputado, o senador, senadora ou deputada, que quiser colocar suas emendas para fortalecer o financiamento do PAC, ele tem essa liberdade. O parlamentar é que vai determinar qual é o destino dela. Aqueles que se sentirem mais confortáveis em atender aos pequenos municípios, aqueles segmentos que são mais carentes de recursos e que não têm o abrigo do PAC, também poderão fazê-lo. Então, essa é uma decisão individual. Eu acho que o ministro Padilha está querendo fazer, é explicitar na lei aprovada essa determinação. Mas isso, inclusive, eu já tinha anunciado no relatório preliminar, e é uma premissa, é uma liberdade que o parlamentar tem. Ele pode dar o destino às suas emendas para atender àquilo que ele desejar, dentro daqueles princípios, lógico, dos parâmetros que as emendas possam comportar. Com redação do Ceará Agora, Sátiro Salles. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom, Marcos aqui, entrando para participar então do nosso bate-papo político, pegando então esse mote deixado aí pelo deputado federal Danilo Forte, que é o relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e lembrar o seguinte, que o deputado Danilo Forte, a despeito de tudo que do alcance que já foi feito depois de muita luta, que foi essa batalha para saber se o governo de fato ia ou não manter a meta do déficit zero, que significa dizer tentar manter o equilíbrio fiscal, ou seja, receitas e despesas, nada de gastar além das despesas, das receitas, né, da arrecadação do que tem aí prevista para o orçamento do ano que vem. Aí tem um outro aspecto que entra na discussão, não apenas da LDO, porque a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é essa matéria que é essencial, onde ela prevê exatamente gastos, despesas, receitas, e que a partir disso serão detalhadas no orçamento. É quando chega essa vez do orçamento que aí sim vem maior o interesse dos deputados federais, eles caem dentro, como se diz, para fazer valer aquele interesse por cada estado. E no caso do Ceará, por exemplo, os nossos 22 deputados federais e 3 senadores vão trabalhar para emplacar o maior número de emendas aqui para o estado. Tem as emendas de bancada, que são aquelas que representam o estado do Ceará, e essas emendas normalmente surgem a partir de um consenso, são emendas voltadas para grandes projetos, como eu já falei, como é a questão aqui, por exemplo, da conclusão
conclusão do anel viário, a conclusão, por exemplo, de trechos de rodovias importantes aqui para o estado do Ceará, de conclusão de obras na área de saúde, mas tem também as emendas individuais, que são aquelas que cada parlamentar apresenta, e aí ele está mais focado, mais voltado para as suas áreas de interesse, ou seja, para os seus colégios eleitorais, o que é extremamente legítimo. E tem também um terceiro tipo de emenda, que são aquelas emendas que a gente chama mais detalhadas, mais focadas, mais temáticas. No entanto, a gente até falou disso aqui, o deputado Danilo Forte estava querendo criar também uma outra emenda para substituir aquela polêmica emenda do orçamento secreto. Que emenda era essa proposta pelo Danilo? É exatamente uma proposta de bancada, mas de bancada partidária, ou seja, por partidos, onde aqueles partidos que tivessem maior bancada teriam, lógico, maior poder de indicar o maior volume de emendas. Só Marcos e ouvintes, que esse tipo de emenda, pelo jeito, não vai rolar. Não tem ainda consenso dentro do Congresso Nacional. O presidente do Senado, por exemplo, disse que nem tomou conhecimento, ouviu o Danilo descrever sobre isso. Na Câmara existe alguma resistência à criação desse tipo de emenda, que dá mais poder ao Congresso Nacional, diga-se de passagem. Quem não gosta disso é o governo federal, porque tira do governo o poder que ele tem de negociação com as bancadas. Resumo da ópera. O deputado Danilo Forte, que é o relator da LDO, já disse que não deverá incluir, então, esta emenda partidária para o orçamento do ano que vem. Deverá ficar, então, essa discussão para 2025. Não saiu totalmente de pauta, ela foi adiada, mas pelo jeito para esse 2024 não vai rolar, Marcos.